Olá, amigos da Previna! Obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu sou Alda de Miranda e estou hoje aqui ao lado do Dr. Luiz Alberto Verri para juntos conduzirmos mais esse episódio que hoje trata de a saúde do homem. Um olhar sobre essa metade esquecida da população. Por que os homens morrem mais cedo que as mulheres? É verdade que a população masculina adoece mais? Diabetes, hipertensão? Por que é tão importante esse controle? Tudo isso e muito mais no nosso podcast. Acompanhe que tem muita dica importante para você. E no nosso episódio de hoje, Dr. Verri e eu estamos aqui com o prazer de receber Dr. Rodrigo Meira. Bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigado, Aldo. Obrigado, Verri, pelo convite. Um prazer estar conversando com vocês dois e também a todos que nos assistem ou escutam aqui. Olá, Alda. Eu estou muito alegre hoje de estar participando de mais um Prevcast e de um tema tão importante que é sobre a saúde do homem. E junto aqui com o Rodrigo, assim, vai ser muito interessante, porque o Rodrigo, além de ser médico, ele tem experiência também de gestor do Hospital Care. Então, eu acho que ele vai ter as duas lados da visão, uma como médico e outra também como providenciar, como favorecer essa saúde do homem junto aos convênios médicos, junto à gestão. Perfeito. Então, para iniciar, deixe-me fazer as apresentações. Dr. Verri, vocês já conhecem, é médico, pediatra, fundador da Previna. E o Dr. Rodrigo Meira, que está aqui com a gente, é médico pela Universidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, é nefrologista com ano adicional em transplante renal pela Unicamp, é médico do Hospital Veracruz e coordenador da disciplina de nefrologia da Faculdade São Leopoldo Mandic. Bom, estamos aqui então, bem-vindos mais uma vez. Obrigado. E então me digam, é verdade que os homens adoecem mais? É verdade que a população masculina morre mais cedo que a população feminina? Bom, Alda, deixa eu começar aqui só para dar alguns dados que eu acho que é muito importante para a gente começar esse tema. Então, primeiro a gente precisa entender que o homem, ele realmente falece, morre, tem mais morbidade mais precocemente. E que as principais causas de mortalidade do homem, primeiro, é a doença cardiovascular, depois temos as neoplasias e depois temos acidentes. E com isso, aconteceu um caso muito interessante, é que a expectativa de vida do homem é 7 anos e meio a menos do que as mulheres. Tá? Por quê? Porque ele tem falecido mais precocemente, principalmente entre 15 e 59 anos. Com tudo isso, o que está ocorrendo? Que eu achei bem interessante isso. Com o falecimento, com a mortalidade mais precoce dos homens, tem levado isso ao maior número de viúvas, principalmente a partir dos 60 anos, 70 e 80 anos, e com isso a gente tem visto uma feminização da velhice. Mais mulheres viúvas, menos homens mais longevos, é isso. A gente está vendo os homens morrerem mais cedo. Então, por isso que eu acho muito importante esse podcast, que a gente vai poder conversar aqui, porque como nós podemos realmente melhorar a saúde do homem, melhorar essa expectativa de vida do homem, e é por isso que nós estamos aqui. Em cima desses dados, a gente vai poder discutir. E, doutor Rodrigo, o que a gente pode fazer para contribuir para os homens viverem com mais saúde? Então, o primeiro ponto que eu vejo, o que o Dr. Verri falou é muito verdade, isso que o homem falece mais. Eu vejo que primeiro tem um aspecto que é cultural, não só geracional de uma geração, mas de várias gerações, em que o homem tem que ser o grande provedor da casa, tem que ter uma mente forte, não pode reclamar de nada, não precisa fazer nenhum exame preventivo, porque se não estiver sentindo nada, então tá tudo certo. Muitas vezes ele acolhe num sentido paternalista, esposa, filhos, mas até mesmo esse objetivo de acolher e cuidar da saúde depois, como o Verri falou, morre 6, 7, 9, 10 anos mais cedo, deixa a mulher sozinha muitas vezes, é um efeito que não tem o benefício que ele achou que tinha no passado. Claro que as gerações mudam, isso mudou um pouco nessa última, né, onde a gente vê cada vez mais mulheres no mercado de trabalho assumindo essa autonomia, mas a gente vê muito ainda o resquício disso, muitos que os pais passam isso para os filhos, que o homem não precisa necessariamente se cuidar, ou se faz uma atividade física e come bem, entre aspas, acha que está tudo certo e vai. Então, primeira dica para isso seria uma reflexão de hábitos,
E uma mudança mesmo de cultura, que esse podcast, essa conversa ajuda muito, mas várias outras conversas, inclusive dentro do núcleo familiar, né? Quem estiver assistindo, né? Fale, pô, assisti aqui no Privicast, que realmente, será que não preciso conversar em casa? Será que eu não preciso ajudar meu pai, meu avô a se cuidar um pouquinho mais? Essa propagação desse conhecimento, dessa importância, já é algo que ajuda bastante. Para quem sabe, no próximo a gente não falar de saúde do homem e saúde da mulher, é um sonho, quem sabe, para daqui a 20 anos, né? Seja a saúde das pessoas como um todo, né? Os homens precisam se cuidar mais, mas a família também pode ter um papel de incentivar esse cuidado. Sim, com certeza. Depois eu queria saber como é que o VR vê isso no consultório da pediatria, né? Mas do meu consultório da parte de nefrologia, eu tô acostumado a ver essa frase de homens mais velhos, acredito que vocês também, que vem o paciente de 60 anos junto com a esposa, eu pergunto o que houve, o que aconteceu, que tá aqui, eles já falam na cara, não, é minha mulher que sabe, eu tô aqui só de paciente, né? Essa é uma outra dica, a sua saúde é sua, não é da sua mulher te ama, mas é você que tem que se cuidar nesse sentido, né? Mas eu também vejo isso de jovens, pessoas de 20, 30, 40 anos, ou que vão acompanhadas da esposa, ou da mãe, ou de filhos, então essa terceirização da saúde é uma coisa que eu vejo que acontece bastante no consultório de adultos. Nós temos que ser mais responsáveis pelo nosso bem-estar, É. assumir essa responsabilidade. Exatamente. Eu acho que um dado interessante também para comentar aqui, não sei se vocês viram que a terceira causa de morte do homem é de acidentes. Então, o homem, que já vem isso, é geracional, como que bem falou o Rodrigo, quer dizer, esse negócio de guerra, ele tem que prover, ele tem que lutar, tudo, então ele tem um maior risco de acidentes, ele tem maior risco de uso de droga, maior risco mesmo de fumar, tudo, então ele é mais agressivo. Até como forma de extravasar. Extravasar tudo. Então, acho que a gente teria que também tentar passar para o homem uma certa cultura de paz. Tá? Cultura de paz, eu acho interessante isso, quer dizer, o homem também ele tem que pensar, refletir, se ele fez alguma coisa que foi agressivo, voltar para trás, a gente vê a coisa de tudo do homicídio das mulheres, né, pelos maridos, pelos ex-companheiros, quer dizer, você vê isso, tudo vê uma agressividade muito grande do homem. Então, acho que a gente teria que tentar também passar para o homem uma certa cultura de paz, de tranquilidade, de parar, de pensar, que eu acho que isso só através de mudança de gerações que a gente vai conseguir passar. Eu, particularmente, já percebo que o meu filho já é diferente, meu filho ele já pensa diferente de mim, eu acho que é uma geração já diferente, eu acho que ele já tem uma percepção melhor, então eu acho que o mundo está caminhando para melhor, mas a gente tem que ensinar isso realmente para o homem, ele pensar em relaxar, em fazer... Em buscar equilíbrio. E isso começando até pelos meninos, pelas crianças, a gente está falando do adulto, mas quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente já tem que começar pelos meninos, pelas crianças, pelos jovens, para que tragam essa bagagem aí e promovam essa mudança, não é isso? Sim, sem dúvida. Então, check-up é alguma coisa que hoje não é do dia a dia e que deveria fazer parte, é isso? Não, de fato não é do dia a dia. Primeiro ponto que isso mais da população masculina, mas encara-se que como não estou sentindo nada, está tudo bem. Ou estou acima do peso, mas consigo fazer as minhas coisas, está tudo certo. Ou até mesmo o que o VR falou da parte da violência, né, feminicídio. Eu aguento um monte de coisa no meu trabalho, eu trabalho 60, 80 horas por dia, mas não bato na minha esposa, não xingo meu filho, está tudo certo. Mas às vezes você está descontando em outras vertentes, né, em álcool, em cigarro, vapors, em drogas que vão te cobrar lá na frente. Então, qual que é a importância do check-up? Primeiro é a conscientização de que se tem um check-up, uma prevenção, é prévio. Você não vai sentir alguma coisa e vai descobrir no check-up. As doenças são silenciosas na maioria das vezes. Novamente, de experiência do consultório, a maioria, se não quase 100% dos pacientes meus que têm doença renal, que eu falo, você tem uma doença renal porque você tem pressão alta e diabetes há 20 anos e isso prejudicou o seu rim. A primeira coisa que eles me falam é, mas eu não sinto nada, eu faço xixi normal, tá tudo certo, eu me sinto bem. Sim, é verdade. Você só sente mal por muitas doenças, até mesmo a pressão, o diabetes, a doença renal, algum tipo de câncer, aí o câncer da próstata, nas mulheres aí puxando um pouquinho a parte de câncer de mama também, você só sente mal quando a doença está muito avançada. Então, quando você sente alguma coisa dessas doenças é porque, em grande parte das vezes, muito tempo já foi, entre aspas, perdido. Quem sabe há 5 ou até 10 anos atrás, você já poderia ter visto que tem um problema. E como que isso é feito? Isso é feito na forma do check-up. Infelizmente não é mágica, tem que passar no médico, no profissional de saúde, ter uma boa consulta, e aí muito do que o VR falou da saúde mental, eu vou reforçar, um check-up não é só, eu vou fazer uma lista de exames, você faz e me mostra.
Envolve isso também, porque é importante, mas envolve uma boa conversa para entender da parte da saúde mental. O que é entender da saúde mental do meu ponto de vista? É buscar esse equilíbrio. Aí você se pergunta, mas eu trabalho 60 horas por semana, eu tenho 2 empregos, como é que eu vou buscar equilíbrio? É difícil para mim, é difícil para o VR, é difícil para a Alda. É um desafio. É um desafio. Mas a gente precisa se dar o luxo de se priorizar um pouco e ter algum tipo de hobby, por exemplo, para não extravasar. Que seja, ver uma série, aproveita, vê a série junto com a esposa, chama os filhos, os amigos juntos. Vai fazer um esporte, já ajuda na atividade física. Eventualmente, outros hobbies de equilíbrio, vai se desenvolver, vai fazer um curso. Eu gosto de fazer curso como hobby. Para mim é estudo, mas você sai um pouco da parte da medicina, fica menos maçante, é prazeroso. Então, isso tudo envolve uma boa consulta e uma boa prevenção, né? Na realidade, eu percebo que para o homem não existe tempo para prevenção, né? Pois é. Ele precisa criar esse tempo para prevenir. Então, Sim. ele precisa pensar. E a prevenção não começa você já depois que você infartou, depois que você teve AVC, depois que você já teve insuficiência renal. A prevenção começa lá, o menino já de 5, 6, 7 anos de vida, muitas vezes já conversamos aqui, ensinar a prática de esporte, ensinar a obedecer as regras, a ter respeito pelas pessoas e assim por diante, né? Uma boa alimentação, evitar o cigarro, a bebida. Então, quer dizer, a prevenção, que começa lá atrás já para o menino. Então, a gente também tem que ensinar isso já lá na pediatria. Porque quando chega o paciente já no Rodrigo, já com uma insuficiência renal, com uma hipertensão, tudo, o tratamento é muito mais complicado, né? Sim, e até você falou da parte da pediatria, né? Imagina eu que é difícil para uma criança entender isso se eventualmente os 2 pais são obesos, os 2 pais fumam, nenhum pai pratica atividade física. É difícil você na consulta falar faça e não ver o exemplo de casa, né? Tanto é que, um exemplo bem prático, assim, quando os pais levam a criança para perder peso, quer emagrecer, que a criança chega aí por 10, 11, 12 anos, né? Começa a ficar diferente das outras crianças e quer perder peso, a primeira coisa que eu falo no papel, eu escrevo assim: vocês vão para casa fazer uma reunião. Você, quem mora em casa, então está o pai, a mãe, se tem uma avó, se tem uma funcionária, eles vão sentar e primeiro que vocês vão decidir se vocês vão querer que ele perca peso ou não. Se vocês decidirem sim, então daí a gente vai para frente, vocês vão fazer uma dieta, tudo, porque toda uma mudança depende da família. E o pai é fundamental. Essa semana mesmo tive um caso que eu conheço bem. O pai, a hora que eu falei, eu olhei para ele e falei, olha, não adianta sair às 7 da manhã para andar de moto, porque o pai vai fazer rally de moto e tal, e deixar o filho em casa no WhatsApp. Quer dizer, você tem que, pode até fazer teu hobby, vai lá 2 horas, mas tem que voltar para sair com o filho e tudo. Então, na realidade, vai ser tudo uma mudança estrutural da família. Porque isso vai servir de exemplo para a criança e vai servir também para o equilíbrio mental, para a sociabilização, para o aumento dos vínculos na família desse pai com essas crianças. Né? Aliás, Dr. Verri, como pediatra, qual é esse papel do homem, a importância do exercício saudável da paternidade? Isso também contribui para essa vida mais equilibrada? Olha, isso é é muito prazeroso falar para você, assim, que eu tenho visto durante esses anos o aumento da participação dos pais nas consultas e na paternidade dos filhos. Então, a preocupação no cuidar dos filhos, da família. Isso é fundamental, que com isso a gente vai acabar vendo filhos emocionalmente muito mais equilibrados, família mais equilibrada emocionalmente, crianças que vão acabar respeitando também as outras crianças. Então você vai ver menos uso de droga nessas crianças, você vai ver menos doenças sexualmente transmissíveis nessa família, maior respeito com a mulher, maior saúde da mulher. Então você vai ver um estresse menor da mulher. Então a gente percebe que quando o homem está bem emocionalmente, que ele está se cuidando tudo, além de ser bom para ele, isso é muito bom também para a sociedade e para a família. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar. Tá? Então, isso não é na família, é fundamental ao homem estar bem, o homem ser cuidado. Que isso também é uma função da esposa também ajudar nos lazer, no cuidado do homem. Incentivar para criar esses espaços de tempo para esses convívios, esses hobbies, o tempo ao médico. E acho que a gente estava falando muito disso, o doutor Rodrigo, você comentou, o homem ele se blinda, ele não se permite dizer que sofre, que Sim. tem dor, que está tudo bem, e não tem problema dizer que não está tudo bem, não é isso? Não tem, é verdade. Se
sua mulher tem algum problema que você falar seus sentimentos, repense. Repense o seu núcleo de amigos, né? Mas falar dos sentimentos, falar do que está te incomodando não deve ser um tabu. Muitas vezes é difícil pra gente, e aí eu falo especificamente para mim, né? Mas às vezes você não quer preocupar a sua pessoa querida que te acompanha, mas muitas vezes é a pessoa que mais quer que você fale, né? A pessoa que quer que você desabafe, quer te dar um conselho, mas você muitas vezes não se permite porque acha que a pessoa vai te julgar, vai te achar mais frágil. Exatamente, achar frágil. Quem sabe ele não seja a pessoa certa para mim porque tá passando por um burnout, tá iniciando um sintoma de depressão, né? Mas se você eventualmente guardar isso, aí sim que você eventualmente não vai ser, entre aspas, a pessoa certa, porque uma hora ninguém aguenta, né? Especialmente na rotina de hoje. Especialmente com o celular, com o WhatsApp, né? Hoje, no trabalho, nos compromissos, está todo mundo disponível, né? Se eu mandar uma mensagem para você às 9 da noite, ou para vocês vão responder, mas até que ponto isso é saudável, né? Isso também entra na parte da saúde mental e de equilíbrio para você se impor alguns limites com relação ao trabalho e reservar um tempo para você mesmo. E falando de prevenção, que é um dos nossos temas, a gente está reforçando muito a importância dos exames preventivos, dessa cultura do check-up, do autocuidado, né? E a vacinação, Dr. VR, também é importante, né? Olha, a vacinação é importante para toda a população. Então, vacina hoje existe desde o recém-nascido até 60 mais, 70 mais, 80 mais. Em todas as faixas etárias é importante vacinação. Agora, para o homem, o que eu queria passar, assim, existe vacinas para homem, né? Existem vacinas para o adulto. Eu acho que é importante você pegar a carteira de vacinação, você pegar se você tomou vacina ou não, ou procurar um posto de saúde, ou procurar uma clínica e checar as vacinas que você tomou. Então, assim, é muito importante para o homem a vacina do tétano, né, da difteria e coqueluche, principalmente do tétano, devido muitas vezes ao trabalho. O tétano, ele tem uma validade, ele precisa depois de um reforço após um período. Isso, a vacina do tétano a gente repete a cada 10 anos. Tá? Outra vacina da hepatite B, tá? É importante também a vacina das meningites, que existe a vacina da meningite, o homem também está suscetível, como a mulher, como adolescente, a pegar a meningite. A vacina do herpes zoster, que também acima de 50 anos a gente pode ter a vacina do herpes zoster no homem. A gente sabe que quem tem herpes zoster ele pode ter maior risco depois ou de infartar ou ter um AVC. A vacina do HPV, que o HPV é um dos vírus sexualmente transmitidos. Então, a gente não é só da mulher, não é para o colo de útero da mulher, e sim o homem, ele tem o câncer de pênis por causa do HPV, ele tem câncer de orofaringe por HPV, por sexo oral, tem o câncer anal por relação sexual anal. Então, o homem também, tem os problemas do HPV, então é importante ele tomar a vacina do HPV. A vacina do pneumococo também para o homem, se ele tem algum tipo de patologia, se ele for um diabetes, se for hipertenso, também tem que tomar a vacina do pneumococo. Do influenza todo ano, normalmente o homem trabalha em lugares fechados, então é importante tomar a vacina do influenza anualmente. Então, o homem, existe um calendário de vacinação para o homem, que junto com uma boa alimentação, com atividade física, com um bom relacionamento, amizade, aquelas coisas que a gente tanto a vida como todo, nós podemos tentar melhorar a saúde do homem, podemos tentar diminuir essa diferença de expectativa de vida que existe entre o homem e a mulher, que 7 anos e meio é muito tempo. Você vê que a mulher vive 7 anos e meio mais do que nós, é muito triste essa situação. Então, acho que é isso aqui que nós temos que estar aqui e estar lutando para poder mudar. Então, já vem uma dica e uma pergunta para você. Primeira dica é, há 10 anos atrás, eu não lembro bem o que eu estava fazendo. Você também não, provavelmente. Então, acabando, já veja onde é que você deixou o seu cartãozinho de vacina, sua carteira vacinal, e revisa o que falta. Já aproveita o gancho do podcast e já atualiza seu calendário. Já não deixa para o dia seguinte, já veja hoje, se você está vendo cedinho. E eu queria te perguntar, vamos supor que o paciente seguiu minha dica, foi olhar a carteirinha de vacinação, putz, perdi a carteira, não sei, e não lembro que eu tomei. Tem salvação? Claro, sempre tem salvação. Quem está vivo, sempre a gente consegue salvar, tá? Na realidade, existe todo um calendário. Se você não conseguir falar, olha, eu não sei se eu tomei vacina do tétano, se eu tomei vacina de catapora, se eu tomei vacina de sarampo, cachumba e rubéola, a gente reinicia o tratamento, a vacina, existe todo um esquema. Então,
é possível fazer isso. Então, é facilmente, se você começa nas vacinas novamente. A gente dá prioridade às principais doenças, sabe? Então, tranquilamente. É só você procurar um posto de saúde, um centro de saúde, uma clínica, que vai ser orientado. E, doutor, não pode deixar perder a oportunidade. Exatamente. É a oportunidade que estava caindo. Aliás, o senhor comentou que os pais estão indo acompanhar mais as consultas e provavelmente também os momentos de vacinação. Então, aproveitando que está indo vacinar o filho, aproveitar também para colocar a vacinação em dia, né? Claro. Sempre faz parte da consulta da criança. Eu sempre procuro ver como que anda os pais, o pai ou a mãe, porque a gente sabe que a criança depende muito do pai e da mãe, né, da família. E o pai protegido, pai vacinado, ele aumenta a proteção da criança com quem ele convive, não é isso? Isso, é o projeto COCUM, né, que é o do casulo, que você protege o externo e com isso você protege a criança que está no centro das atenções. E falando de homem também falamos de pais, mas também de vovôs. Doutor Verri, agora o senhor é vovô também, os avós também precisam se vacinar, né? Não é isso? Para proteger melhor o bebezinho que chega na família, não é? O vovô faz parte da família, né? E ele está muito em contato, então é importante a vacinação também do vô, tanto o vô homem como a avó mulher, as duas são muito importantes para receberem a vacina. Qualquer luxo, inclusive, não? Qualquer luxo. E aproveitando que estamos aqui também com um nefrologista, é tão bom poder ter especialistas, algumas dicas práticas para a saúde dos rins dos homens. Primeiro ponto, que vai puxar o gancho para as dicas, é que você vai demorar muito tempo para sentir doenças decorrentes do rim. Eu já falei isso no início, mas quero salientar no rim. Você vai sentir algum problema renal? Isso eu estou falando do problema mais grave, que é a insuficiência renal crônica, ou seja, a perda progressiva da função do seu rim. Isso demora, às vezes, 20, 30 anos de pressão alta e diabetes, que são as causas mais comuns de doença renal crônica e as causas mais comuns de necessidade de hemodiálise, tanto no Brasil e no mundo. Você vai demorar, às vezes, 30 anos para sentir alguma coisa decorrente do rim. Então, primeira dica, realmente fazer os exames preventivos. Isso também não precisa ser necessariamente com o nefrologista, mas o seu clínico, o seu geriatra, fala que é o seu médico de confiança. O médico que você confia, você vai lá e pergunta para ele, vamos conversar um pouquinho sobre as doenças do rim. Outros pontos. Essas doenças, se você tenha, você precisa diagnosticar e precisa controlar. Então, por mais que o seu diabetes esteja, não estou sentindo nada do diabetes, lembre que ele vai causando lesão em outros órgãos, e aí não é só no rim, assim como a pressão não é só no rim, mas no coração, na retina, na pele, no cérebro. Então, controle bem essas doenças. Um estilo de vida saudável já ajuda também a prevenir doenças renais. O que é um estilo de vida saudável? É atividade física, 3 a 5 vezes por semana, 150 minutos por dia. Por dia ia ser uma beleza, né? Mas pelo menos por semana, né? Você havia comentado comigo, doutor Rodrigo, que atividade física tem impacto na saúde dos rins também. Tem sim. Já tem vários trabalhos com relação a isso, de que, primeiro ponto, que a partir dos 30 anos, todos nós envelhecemos nosso rim. A gente perde um pouco da filtração renal, por isso que muitas vezes o paciente idoso já tem um grau mesmo que leve de doença renal. Isso é normal. Assim como o envelhecimento da pele, que a gente vê visualmente aí no espelho, a gente vai ter o envelhecimento do rim. Mas o exercício físico, nessa dose que eu falei aí, 3 a 5 vezes por semana, já é suficiente para retardar essa perda da filtração renal. Isso é importante para todos, mas especialmente se você já tem algum fator de risco aí para doenças renais. E uma outra dica, eu não faço nenhum tipo de exercício. Muitas vezes, se você for começar nessa dose recomendada, você vai ter uma semana do cão, você vai ficar cheio de dor, você não vai aguentar e vai falar, isso não é para mim, eu vou parar mesmo. Comece uma vez por semana. Não é o ideal, tudo bem, mas você começou. É melhor fazer meia hora e iniciar, né, com o planejamento de aumentar do que fazer 0 minutos. E vai criando o hábito e aumentando. E vai criando o hábito. E ingestão de água? A ingestão de água. Primeiro que não é que a ausência da ingestão de água ela não vai secar o rim, isso não é uma relação dessa forma. Mas a água, ela constitui do líquido do sangue, é um constituinte das células do nosso corpo, uma média de 60% do nosso corpo é água. Então, especialmente aqui para a região de Campinas, calor de 40 graus, a situação que a gente está vivendo de queimados, é importante aumentar a ingesta de água. Para quanto?
uma média de 2 litros por dia para as nossas funções celulares adequadas. Então, 2 litros por dia de água, se possível. Sim. E aí, eu não gosto de água. Tem paciente que não gosta de tomar água. Tudo bem. Chá, suco, um saborizante, um líquido. Só não entra nessa conta aí a bebida de álcool e o refrigerante. E um cuidado com o chá só. Compre um chá de mercado. Às vezes, achar o chá vai prevenir a doença renal. Não vai, infelizmente. O líquido do chá, sim, mas às vezes a gente compra chás de procedência que não sabe exatamente onde é, não tem uma certificação de fato do material, às vezes você está ingerindo outras coisas, e eu já vi casos de tanto toxicidade renal quanto hepática em virtude desse uso abusivo de chás. Acho que é interessante você falar sobre sal e açúcar. Sim, isso é perfeito. Primeiro que o sal, qual que é o problema do sal? Não é bem uma sobrecarga do rim, mas ele vai aumentar a filtração renal, porque o rim vai tentar excretar esse excesso de sal, então ele força um pouquinho. Então a gente tem que tentar diminuir um pouco a quantidade de sal na alimentação diária. Sim, isso também é algo muito cultural, isso eu falo com propriedade que eu sou gaúcho, a gente costuma colocar muito sal no churrasco e isso às vezes prejudica. Primeiro é a troca do sal por outros temperos, pimenta, coentro, enfim, dá pra gente ser um pouquinho criativo na cozinha e lembrar que o sal também não tá só no sal, mas condimentos, caldos de carne, né? Mas o sal pode aumentar a pressão arterial, pode piorar a filtração dos rins, pode descompensar doenças cardíacas por causa do acúmulo de líquido. E o açúcar, com relação também, isso tem uma sobrecarga renal, mas isso é um fator de risco para pedras renais, especialmente a frutose, que é o açúcar que vem dos refrigerantes, é um tipo de açúcar também importante comentar, e fora aí para pacientes diabéticos que pode descompensar a doença. Aqui seria interessante lembrar assim, falamos do sal, que é importante para a saúde do homem, né? O homem gosta mais de sal. E do açúcar, para a saúde da mulher, porque a mulher gosta mais do açúcar. Então, foi interessante, já falamos dos dois lados, né? Perfeito. E, bom, eu adoraria continuar mais tempo com vocês, mas precisamos encerrar. Então, eu vou convidá-los para que deixem uma mensagem para os nossos ouvintes. Doutor Rodrigo. Obrigado pelo tempo de vocês e pelo convite. Mantenho de mensagens finais a ideia de que um dia a gente fale só de saúde do ser humano, mas realmente a saúde do homem precisa ser olhada com cuidado. Como a Alda falou no início, é uma população que nesse ponto muitas vezes soa estar desassistida mesmo. Cuide da sua saúde mental, leve isso em consideração, converse com alguém, com a sua esposa, seu esposo, com seu filho, filha, amigos próximos. Tente manter minimamente um equilíbrio entre a sua vida de trabalho e a sua vida pessoal. O que é isso? Tem um tempo para você. Aí aqui a gente já deu várias ideias para você refletir de atividade física, leitura, enfim, outras coisas que consiga deixar a sua mente um pouquinho mais tranquila. Ficar zen, né? Ficar zen, cada vez mais difícil, mas importante possível. E sim, a prevenção. Fale com o seu médico de confiança, peça para ele como está minha saúde renal, como que tá, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, é importante eu fazer esses exames, ele vai te responder. Lembra do calendário vacinal, isso também faz parte da prevenção. Isso tanto no paciente renal crônico, uma população de risco para muitas doenças, e refletindo nisso, porque a prevenção, como a gente citou, tem muito a ver com a responsabilidade, sua com os outros também, porque são entes queridos que se preocupam com você e querem que você fique vivo por mais tempo, né? E assim como o calendário vacinal, para eventualmente você não pegar uma gripe, passar pro seu avô que tem uma doença renal, por exemplo, e o problema ficar maior. Perfeito. E Dr. Verri, sua mensagem para quem está nos ouvindo. Bom, Alda, acho que aqui nós conversamos sobre a metade esquecida da população, como você bem começou. Então eu venho aqui pedir, pedir ajuda para as esposas, para as namoradas, para as amigas, para as companheiras, que estimulem, né, o seu amigo, o seu parceiro a procurar um serviço de saúde, a praticar esporte, a procurar fazer momentos de lazer, de boa convivência, que tudo isso vai ajudar na saúde do homem. E, sim, pelo que eu ouvi aqui, pelo que eu entendi, eu queria deixar aqui uma provocação. Qual é? Será que o homem é o sexo frágil?
Eu, pelo que eu estou percebendo, me parece que atualmente o homem é o sexo frágil, tá bom? Principalmente depois das Olimpíadas, né? Boa reflexão. E terminamos aqui nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês em nome da Previna e convidá-los. Gostou desse conteúdo? Compartilhe, divulgue. Vamos promover a conscientização sobre a importância do cuidado da saúde masculina. Obrigada e até a próxima.